Olá, seja muito bem-vindo. Esse espaço que nós estamos começando aqui na FA Colchões é um espaço de diálogo, uma troca de experiências e principalmente de conteúdo para que a gente consiga resultados melhores nos nossos pontos de venda. Mas muito mais que isso, é sobre trocar cultura, sobre trocar ideias, enfim, sobre trocar experiências. Tem muita gente que é novo de casa, tem muita gente que é um pouco mais antigo de casa e a ideia é a gente poder toda semana debater a respeito de assuntos que serão necessários e que a gente precisa abordar nos nossos atendimentos e nos pontos de venda. Seja muito bem-vindo, meu nome é Paulo Ianco, eu sou o gerente de marketing da FA Colchões e a partir de agora nós vamos conversar sobre inúmeros assuntos. Para começar essa sessão a gente vai falar muito hoje sobre experiência do consumidor, sobre a jornada do cliente. Eu não sei quantos anos que você aí de casa tem, mas na minha época pelo menos, quando a gente precisava comprar alguma coisa, a minha mãe chegava em mim e falava: filho, vamos no centro da cidade que a gente precisa comprar um varal, uma roupa, um colchão. E aí a gente fazia uma pesquisa de loja em loja. Isso ainda acontece bastante. Mas de uns tempos pra cá, eu não sei se é assim com você, muita gente tem o interesse de pesquisar em casa, por intermédio da internet. Por isso a gente vai conhecer um termo diferente hoje, que se chama Omnichannel. Omnichannel quer dizer diversos canais. Hoje, para você vender para um cliente, não é só aquela pessoa que passa na frente da sua loja, se interessa pelo seu produto e entra para comprar. Atualmente nós temos várias formas de vender. Pelo WhatsApp, pelo site, pelo Instagram, por telefone, em venda ativa, onde você vai atrás do cliente, em venda passiva, quando o cliente chega até você. Então todas essas formas elas precisam estar conectadas. A FA Colchões é a primeira empresa de colchões no Brasil que trabalha com Omnichannel, ou seja, já é possível a pessoa comprar pelo nosso site facolchões.com.br e ter a entrega pela sua loja, né? Os clientes exclusivos, os nossos lojistas exclusivos, eles têm a possibilidade de receber essa demanda e ele mesmo da loja dele mandar o produto para casa do cliente. Hoje a gente vai pincelar um pouquinho a respeito de como é esse sistema no geral. A gente vai falar num próximo momento sobre as redes sociais. Como é importante você trabalhar as redes sociais da sua loja, como é a forma que você precisa se comunicar com o seu público. Isso é muito importante, porque existe a conexão via rede social, existe a conexão via WhatsApp, existe a conexão via loja, via ponto de venda, a forma que a gente ativa o ponto de venda, porque além do online também tem offline. Quais são as mídias que a gente trabalha no offline para trazer esse cliente para dentro da loja? Como é o aspecto da sua loja quando o cliente passa na frente dela? Sua loja está arrumada, está limpa, está clara? Tem um aspecto visual bom? Os vendedores eles estão se movimentando dentro da loja? Estão sentados na mesa? Tudo isso influencia na experiência e a jornada do consumidor. Antes de entrar mais no assunto, eu vou pedir uma coisa para você. Você já segue a FA Colchões nas redes sociais? Entra aí, @FA Colchões Oficial. A nossa rede social é uma forma da gente se comunicar diretamente com o nosso consumidor e também com os lojistas. Todo o material que a gente publica nas nossas redes sociais, a gente também deixa disponível para você, lojista. Então, pela plataforma de marketing, você consegue o login e a senha com o seu representante. Você já tem acesso a todas as postagens que já estão rolando e as postagens do mês que vem. Isso é muito importante. Mas independente de qualquer coisa, a gente está no aguardo do seu like e da sua curtida. Gente, mas afinal, o que é o Omnichannel? O Omnichannel é uma forma multicanal do consumidor se conectar com a gente. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença entre Omnichannel e Multichannel. Omnichannel é tudo centralizado, são vários canais conectados. Então a compra ela pode ser feita pelo telefone, mas ela está interligada com a venda final, com o lojista final ou com o nosso site. O nosso site está conectado com o nosso Instagram e assim por diante. Está tudo conectado, ao contrário do multicanal. Existem algumas empresas, por exemplo, que vendem pelo site, mas é ele vendendo direto para o consumidor. E o ponto de venda, o lojista, não faz parte dessa operação. Ou então, a ligação que o cliente entra em contato nem sabe aonde que tem loja. Então, são processos separados.
A FA Colchões, até mesmo em respeito aos seus parceiros, resolveu fazer tudo integrado. Então, quando a gente fatura pelo site, quem fatura essa venda é o nosso lojista exclusivo. É muito bacana o sistema. Então, para a gente ter uma experiência super bacana para o nosso cliente, é importante a gente falar a respeito de toda a jornada. Essa jornada parte aqui também de nós, fábrica, mas também faz parte do processo lojista. Então, quando a gente fala de uma comunicação omnichannel super envolvida, a gente está falando sobre a experiência da rede social, a sua rede social estar perfeita, estar comunicando, explicando as características e benefícios do produto, assim como ele vai encontrar no nosso site. Dessa mesma forma, a gente espera que o seu Instagram, com o Instagram oficial, falem a mesma língua para levar esse cliente para o site ou então para o seu ponto de venda mesmo. E é importante que no seu ponto de venda essa comunicação esteja alinhada. Então vamos falar desse alinhamento? Na próxima aula a gente vai falar sobre como fazer uma boa gestão de mídias online. A posteriori a gente também vai falar sobre como fazer uma boa gestão de mídia offline. É muito importante essa comunicação porque elas se integram. Se você já conversou com o seu representante ou com o nosso gerente comercial, você já conheceu um pouquinho do nosso projeto Omnichannel. Se você ainda tem alguma dúvida ou precisa conversar a respeito do nosso projeto aqui da FA Colchões, eu sugiro que entre em contato com o seu representante ou então com o nosso gerente comercial. O contato do nosso gerente comercial está aqui embaixo. Aí você me pergunta, Paulo, a vida inteira eu trabalhei com loja. Eu abria a loja, esperava o cliente chegar e esse cliente realizava a compra ou fazia uma cotação e ia embora. Por que a gente está conversando sobre isso hoje? Porque a partir de agora, se você já não faz, muitos parceiros já fazem, mas se você não faz, a partir de hoje isso vai fazer parte do seu cotidiano, do factual. Existem alguns parceiros, alguns lojistas que têm um aumento até de 40% no seu faturamento só pelo fato de deixar a sua equipe treinada para falar no WhatsApp, para fazer atendimento via direct do Instagram, para dar um suporte para o cliente fisicamente ou à distância. Vamos falar sobre isso? Agora a gente vai falar sobre vender no digital. Como eu disse anteriormente, a jornada do cliente mudou bastante. Isso a gente está falando agora, né? Depois que aconteceu a pandemia, houve uma ascensão muito grande da venda pelo digital. Em reportagem recente, apareceu que 13 milhões de brasileiros fizeram sua primeira compra online agora, em momento de pandemia. Isso transformou a forma de se consumir. Só que aí você fala, Paulo, vamos falar do meu PDV? Isso tem a ver com o seu PDV. Porque se uma pessoa não está no digital, se ela não está no online, ela vai estar fadada a não estar em lugar nenhum. Isso é um fato. A partir de agora a gente vai trabalhar todas as redes e todas as comunicações para estar presente. Pode ser que nesse momento não haja necessidade 100%. Ajuda no seu faturamento, transforma a sua equipe. Só que dá para sobreviver sem? Dá para sobreviver sem. Agora, se você não construir um legado a partir de agora, no futuro já não cabe mais. Porque os nossos concorrentes estão fazendo. Independente de concorrência ou não, o mundo está se transformando. A internet tem uma potência incrível, porque se a pessoa pesquisa no Google, ela consegue ver preço, ela consegue ver os nossos concorrentes no marketplace, na área digital. Se ela procura no Instagram, ela encontra o conceito. Então, se você tem uma boa foto, uma boa forma de marketing de conteúdo de qualidade, aquilo transforma a vida daquela pessoa. E muito provavelmente ela vai preferir comprar com aquela pessoa que trouxe um conteúdo relevante para ela, porque vai haver uma conexão. A pessoa ela vai ter uma sincronia de ideia com quem está falando com ela. É muito mais fácil para mim, por exemplo, comprar um tênis ou uma camiseta, e a gente pode aplicar, claro, também no colchão, com alguém que entende a minha necessidade. Ora, se eu durmo mal, se eu tô tendo dor nas costas, encontrei uma menina no Instagram que fala super bem, explicando que de repente o meu colchão tá velho, ou então que uma mola é melhor para mim do que outra, com certeza, antes de mais nada, antes de comprar em qualquer lugar, eu vou querer falar com essa menina. Se ela estiver na minha cidade, então é show de bola. E aí que a gente vê os negócios se transformando. Nessa pandemia, a gente teve a oportunidade de ver lojista crescer faturamento mais durante a pandemia do que antes da pandemia, porque investiu na internet, porque investiu em conteúdo. Eu sei que é um processo muito doloroso, né? Porque às vezes uma pessoa passou anos, 30, 40, 50 anos vendendo de um jeito e agora de repente ela precisa pensar de todos os meios.
ela precisa se expor, ela precisa aparecer e às vezes é um pouco tímida. Não tem problema, existem formas e formas da gente realizar isso. E olha que bacana, outra notícia também recente mostra que 9 a cada 10 brasileiros consultam a internet antes de realizar uma compra. Cara, é muita gente. Talvez o pessoal mais antigo ainda não tenha mais esse hábito, mas engana-se quem pensa que isso é uma coisa de jovem, geração Z. Não. Todo mundo já consulta a internet para tirar dúvida a respeito de produto, para entender qual é a necessidade real dele, inclusive para sair de alguns BOs aí. Se antigamente algumas empresas que não tinham escrúpulos vendiam inventando coisas sobre característica e benefício que não existiam, isso não existe mais. Porque se você falar alguma coisa para o seu consumidor, ele vai pesquisar na internet, pelo menos a grande maioria. Mas afinal, como se adaptar a essas novas mudanças? É importante a gente perceber que essas mudanças elas acontecem de modo cultural, não é apenas uma tendência de varejo, é a mudança de comportamento. As mudanças elas só acontecem se ela conseguir entender como que é o processo interno da coisa. Hoje em dia não basta só você falar que um colchão é bom para dormir, porque ele tem uma densidade de 33 ou porque a mola é pocket, enfim. Independente da característica, você precisa trazer o benefício, explicar por que aquilo de fato é bom e qual que é a sua diferença em relação ao seu concorrente que ele viu antes, percebe? E para isso é muito importante envolver toda a equipe. Quando a gente fala de envolver toda a equipe, a gente fala que todos os vendedores têm que participar desse processo. Todos os funcionários, se possível. Se uma loja tem um caixa, o caixa ele tem que ajudar nessa geração de conteúdo. Por quê? Veja bem, se você está no seu ponto de venda aí, trabalhando bonitinho, show de bola, maravilha, você atende o cliente que chega, mas é muito importante a gente também trabalhar de uma forma ativa. A partir de hoje, todo mundo deveria trabalhar de forma ativa, ou seja, você vai receber bem um cliente que chega na sua loja, você vai tentar fazer aquela entrevista, entender qual é a necessidade, para fazer um direcionamento correto do produto que ele precisa. Você vai fazer aquela pesquisa, até quanto que esse cliente consegue pagar e tudo mais. Mas é muito importante que quando esse cliente não estiver na sua loja, faça uma busca ativa desse cliente. Eu sempre coloco uma meta, para quem não começou ainda a gerar conteúdo, de fazer pelo menos cada vendedor fazer 2 Reels por semana. 2 conteúdos de vídeo para explicar sobre determinado produto ou determinada característica ou benefício. Por quê? Quando a gente começa a fazer isso, a gente dá aquela desenferrujada bem interessante, a gente começa a se conectar com o nosso consumidor. Tenha uma conta de Instagram, de Facebook, das redes sociais, se puder até mesmo de TikTok, que é uma plataforma super nova que está crescendo bastante. E quem chega primeiro bebe água limpa, não esquece disso. A partir do momento que você começar a gerar conteúdo dentro da sua loja, claro, surgirão dúvidas, algumas inseguranças, mas quando você começar a buscar uma venda ativa, você tem grande chance de vender mais. Por quê? Se você já vende X de determinada forma, agora imagina se você somasse essa forma com uma nova forma de buscar cliente. Isso tem acontecido bastante. Então, vamos anotar algumas dicas para você começar a gerar conteúdo com o seu time. Pessoal, vamos falar de estratégia então. Tudo que a gente faz na vida requer planejamento. Então vamos começar a planejar, hein? Para você pensar numa rede social que atenda o nosso omnichannel, a nossa cadeia, a gente tem que pensar na rede social que vai falar com o site, que vai falar com o seu ponto de venda, que vai falar com o telefone, certo? Maravilha. E principalmente, gente, no meio dessa história toda está o cliente, porque é ele quem manda na gente, certo? Maravilha. Então, a partir de agora, vamos supor que a gente está no meio do mês. A gente tem que começar a planejar o próximo mês. Então, a gente já sabe que a FA Colchões gera alguns conteúdos próprios. Você vai pegar esses conteúdos que está disponível na nossa plataforma de marketing, fala com o seu representante para pegar a senha, e a partir do momento que você pega aquelas peças, você fala, essa funciona, essa aqui não funciona, seleciona o que você quer usar. Lá também já tem as legendas prontas, então você não vai precisar ficar pensando em texto. Em paralelo a isso, vamos combinar todos os vendedores de gerar um conteúdo bacana. E como que eu vou gerar esse conteúdo bacana? No primeiro momento, vamos supor que cada um faça 2 conteúdos por semana, para a gente postar no Stories ou então postar no Reels. Reels é bem legal porque a função Reels do Instagram, ela entrega para quem não é seu seguidor. Agora, quando você posta no feed,
no Stories, no IGTV, é só quem é seu seguidor que vai receber esse conteúdo. Então vamos pensar nisso. Se cada um fizer 2 conteúdos por semana, a gente consegue já juntar um pouquinho mais de coisa para postar no mês seguinte. Então todo mundo se prepara no mês anterior para quando chegar no dia 1º, a gente já ter uma programação bem legal sobre postagem, né? Você já saber tudo que vai entrar, tudo planejadinho. E no decorrer do próximo mês, você prepara conteúdo para o outro mês e assim por diante. Nas próximas semanas a gente vai ensinar mais algumas técnicas que vão ser super fundamentais para vocês, mas vocês já podem ir buscando por aí no YouTube mesmo. Como fazer postagem no estúdio de criação do Facebook, que é uma plataforma gratuita que você consegue programar as postagens sem ter que ficar postando todo dia. Depois a gente vai falar sobre arte. Se você deseja contratar uma agência ou então um prestador de serviço que faça uma arte personalizada para sua loja, show de bola também, você vai ter um super diferencial. Aí a gente vai dar dicas nas próximas aulas de como fazer uma escolha correta disso. E aí fica o questionamento, como que eu, vendedor, que nunca mexi com câmera, que nunca filmei nada, vou começar a gerar um conteúdo a respeito? Poxa, eu só sei atender cliente. Gente, o feito é melhor que o perfeito. Muitas pessoas ficam inseguras ou então gravam 40 versões da mesma coisa e deletam todas. Às vezes é um ir contra a gente mesmo. No começo a gente faz o que dá. Claro, se tiver algum erro de informação, erro de português, a gente deleta e faz de novo. Mas é importante que você perceba que no começo não vai estar perfeito mesmo. Mas é muito importante você começar para você chegar num lugar de qualidade. Entendem? Então vamos supor que eu tenho um colega aqui, o Luciano. O Luciano está filmando a gente aqui hoje, nosso parceiro de conteúdo. E aí eu falo, Luciano, pega meu celular e começa a me filmar porque eu vou apresentar esse Dakota aqui. Eu começo a falar sobre as características do produto, mostro a cama e tudo mais. Depois, esse vídeo ele não precisa ser longo não, viu gente? 1 minutinho ali já funciona. Porque mais que isso fica muita coisa e as pessoas elas não querem ver coisa demorada. Faz um vídeo curto e já manda lá para a pastinha, para a pessoa que está organizando, uma pessoa na loja organiza todo esse conteúdo no computador para postar posteriormente. E aí tá feito, vai fazendo aos poucos, do jeito que dá. E com o tempo você vai chegar à melhor versão do que você poderia trabalhar. Vale a pena lembrar também que com o tempo isso vai melhorar, às vezes você não quer aparecer na frente da câmera no primeiro momento. Tudo bem, então faz um vídeo sobre o produto. Mas não se esqueça que você não pode ficar nessa. Quando um cliente vê um vídeo seu numa rede social, falando de algum produto, falando de alguma característica, ele vai se conectar muito mais com você, porque as pessoas se conectam com pessoas e não com marcas, não com produtos. Então, se ela vê o seu rosto explicando certinho sobre a cama, com o seu sotaque, com o seu jeito de falar, é muito mais fácil ela querer te procurar na loja na hora que ela precisar comprar um colchão, um complemento, um travesseiro e assim por diante. Pessoal, percebam então que a gente já chegou lá. A gente está falando de planejamento, a gente está falando de gerar conteúdo. E agora a gente vai falar sobre o nosso amado WhatsApp. Quem nunca começou um atendimento pelo WhatsApp? Ou então foi falar de característica e produto pelo WhatsApp? O WhatsApp é uma ferramenta de trabalho muito potente, todo mundo usa. Então, algumas dicas que a gente vai dar para você que usa o WhatsApp na sua loja. Primeiro, usa o WhatsApp Web para ficar no computador. Porque na ausência de cliente na loja, você faz sua captação bonitinha pelo WhatsApp. Faça lista de transmissão, não faz grupo não, gente, pelo amor de Deus, porque ninguém tem que ver o número de ninguém. Então você faz uma lista de transmissão. Todo cliente que vier à loja, você pega o celular e o e-mail. Todo cliente que perguntar alguma coisa no Instagram, pede o celular, para você ir colocando nessa lista de transmissão. E aí você faz uma campanha, nem que seja uma vez por mês, não faça muito para a pessoa não ficar de saco cheio. Uma campanha boa por mês para você ativar esses clientes quando você precisar. Fazer alguma campanha de desconto ou então alguma mensagem quando chegar novidade, algo do tipo. Não pode ser repetitivo e não pode encher a caixa da pessoa. Você colocou o WhatsApp Web, fez uma lista de transmissão, toda vez que alguém ir querer tirar uma dúvida a respeito de produto com você, a sugestão que eu dou é que você faça o mesmo atendimento que você faz presencialmente pela câmera do celular. Então, não manda a ficha técnica, característica escrito. As pessoas gostam de vídeo. Faça um vídeo mostrando o produto, mostrando a malha, como ela é bonito, como o produto é bonito.
por que é bom a pessoa comprar aquele tipo de produto, se aquilo se adequa à característica da pessoa, se é mais pesado, se ela é mais leve, se ela gosta de um plush ou se gosta de um colchão mais firme. Existem muitas possibilidades e o vídeo te dá a ferramenta necessária para que você possa se conectar com esse cliente. Lojista, é muito importante que você entenda que trabalhar no WhatsApp Web também é trabalhar. Então não é porque a pessoa está conversando no WhatsApp com clientes, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos otimizar o tempo. O WhatsApp Web é uma ferramenta para trabalho. Então você fala com o cliente, com possíveis pessoas que querem comprar, faz uma venda ativa, procura indicação de alguém, enfim. É uma ferramenta para você trabalhar. Use com sabedoria. E chefe, entenda que a pessoa que está no WhatsApp Web, ela não está necessariamente papeando com a tia. É uma ferramenta de trabalho. Então coloque regras nisso, mas entenda que aquilo ali é uma ferramenta para você vender mais. Bom, falamos de planejamento, de rede social, onde você pega as nossas artes ou então produz as próprias artes. Falamos do WhatsApp, que é muito importante, é uma ferramenta muito necessária. Mas eu preciso falar aqui sobre os parceiros e agências. Se você for contratar uma agência para fazer uma arte diferente para você, se você for conversar com um rapaz, alguma menina que trabalha com rede social para trabalhar para você, tenha um planejamento. Muitos parceiros chegam a mim e falam: Paulo, quando eu preciso postar, a menina da agência manda 5 horas da tarde o post das 6 da tarde. Tá errado. Essa pessoa, ela precisa dar para você todas as ferramentas, todas as postagens de uma vez. Então você tem que se programar também, deixar disponível as imagens para essa pessoa trabalhar, para ela trabalhar e entregar tudo de uma vez e vocês programarem juntos. De preferência, tenta uma negociação onde essa agência ou então essa pessoa, né, esse profissional, ele faça a programação de post para você, porque daí você consegue focar no atendimento presencial, em entrega, em procedimento, em loja, enfim, tudo que a gente sabe que dá trabalho numa loja hoje em dia. Então, tenha consciência de que planejamento é o caminho. No começo é muita informação. Se você tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia a respeito, pode conversar com um dos nossos representantes ou até mesmo comigo. Manda um WhatsApp, às vezes eu não posso responder na hora por algum motivo, então correria, alguma pauta, mas na medida do possível eu respondo. Pense nisso, planejamento, ação e execução. Não tem como dar errado. Eu aposto com você que se você começar a gerar um conteúdo de qualidade, fazer o atendimento bom pelo telefone, ficar de olho no ponto de venda, tudo tende a melhorar no seu negócio. Ativação online é muito importante. E assim, vamos para o último ponto, né, da ativação online, que é muito necessário a gente conversar, que é tráfego pago. Você sabe o que é tráfego pago? Tráfego pago é quando você impulsiona um post. Não necessariamente no Facebook e no Instagram. Existe o Facebook AdWords, né, o Ads, que você faz esse tipo de impulsionamento e chega a mais pessoas, algumas postagens específicas. Você pode fazer campanha sazonal em determinado período. É muito legal, porque ao contrário de TV, por exemplo, se você anuncia numa rede de TV, você está pagando a mídia de todo o local. Então vamos supor que você esteja em Foz do Iguaçu, uma suposição. Em Foz do Iguaçu, se você anunciar na TV lá, você vai estar pagando todas as cidades da região. Santa Teresa do Oeste, Medianeira, Cascavel, enfim. Quando na verdade sua loja é só em Foz do Iguaçu. Percebe? Se você anuncia na internet, você consegue limitar, eu quero que o anúncio seja em Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, que é uma cidade que tem lá do lado. Você consegue perceber, o meu público ele é maior de 18 anos, ele é menor de 65. O meu público gosta de dormir bem. Enfim, você consegue afunilar e a mídia que você vai pagar é só no público específico que você escolher. Ao contrário da TV e da rádio, por exemplo, que você paga para todo mundo que está assistindo e acaba que fica um custo muito alto. Tem gente que faz investimento no tráfego pago do Facebook e do Instagram a partir de R$20. E você consegue chegar no público que você precisa. Além do Facebook e do Instagram AdWords, tem o Google. Cara, o Google é maravilhoso. Porque a maioria das pessoas, quando elas precisam pesquisar alguma coisa, elas pesquisam no Google. Onde comprar colchão? É no Google que ela faz esse tipo de pesquisa. E o Google AdWords também tem uma mecânica incrível, onde ela consegue chegar no seu público perfeito. Claro, tem uma série de regras, tem um mundo paralelo a ser estudado. Então assim, se você
tem o desejo de contratar alguém para fazer o tráfego pago, faça isso, porque vale muito a pena. É um investimento que certamente você vai ter retorno. Eu vou deixar disponível também alguns vídeos de alguns parceiros, né, do YouTube que ensinam sobre tráfego pago, para você pelo menos ter uma ideia de como funciona. Por mais que você terceirize esse trabalho, passe para uma agência ou para um profissional liberal, é importante que você entenda como que funciona esse processo, para você não ficar à deriva, cego. Você precisa entender o que está acontecendo. É super simples. Vou deixar o link para vocês e vocês vão ver como é maravilhoso, tá nos comentários. A nossa conversa sobre tráfego pago, mídia social, ativação online, fica por aqui hoje. Mas você sabe que toda semana a gente vai conversar bastante a respeito para melhorar resultados nas nossas lojas. Semana que vem a gente vai falar sobre como ativar a nossa loja de modo offline, como trabalhar o nosso ponto de venda. E a posteriori a gente vai falar sobre fechamento de vendas. Tem bastante conteúdo bom vindo por aí, eu espero você toda semana. Um abraço!